Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite aos amados e queridos irmãos e amigos que estão nos seus lares, participando conosco deste culto de louvor e adoração. Nós estaremos cantando alguns cantos de louvor, ao nosso Deus. Vamos declarar que o nome de Jesus é um doce nome, E só de pronunciar o nome de Jesus, os nossos medos se vão, a nossa dor, o nosso sofrer. Hoje paz, ele inunda, o nosso ser. Cântico de número 8. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por de paz tu inundas meu ser. Vai sempre reinar. Amém. Terra e céus glorificam o seu nome. Amém. Que nós possamos exaltar e adorar esse Deus maravilhoso. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado o seu nome. Bem, acredito que hoje nós estaremos falando sem microfone, mas certamente será ouvido por todos que aqui no templo estão e que estão em seus lares. Estamos muito felizes pelo retorno, depois de termos passado por momentos
desgastantes, momentos que tivemos que requerer da parte de Deus o seu lindo e maravilhoso auxílio, e pudemos contemplar o agir do Senhor no sentido de preservar-nos e constituir-nos de saúde. Foi um período bem extenso, apesar de terem sido somente 16 dias, mas em nossa consciência foi um período bastante extenso. Porém, devemos dar glórias ao nosso Deus pelo teu agir. Eu quero fazer a leitura de um texto com os amados que eu usarei como base para a mensagem desta noite. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Eu vou estar lendo esse texto, vou deixá-lo de molho durante um tempo e depois volto nele, para nós podermos dar as características conclusivas ao que o Senhor colocou em meu coração para trazer para os amados essa noite. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Vou ler e os amados acompanhem a leitura do texto. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Pois então, queridos, essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo é provavelmente a última carta que fora escrita por Paulo. Esse é o segundo momento em que ele esteve preso em Roma, e ele agora estava pronto para o martírio, para o partido, onde sairia da cadeia e posteriormente seria degolado. E aqui ele faz considerações acerca de como ele estava. Ele manifesta algumas características que são importantes, e eu quero abordá-las posterior a trazer um primeiro episódio da história de Paulo a todos vocês. O apóstolo Paulo, ele judeu, do partido fariseu, cresceu aos pés de Gamaliel, constituiu-se de saber, de conhecimento, de competência, de habilidade. E em seu primeiro encontro com a sua proposta de perseguir aos cristãos,
ele está naquele momento em que é apedrejado um dos discípulos de Jesus. Alguém me pode lembrar o nome desse discípulo? Estevão. Isso aí, obrigado, minha irmã. Estevão, então, é apedrejado por designar o seu coração à proposta de Cristo Jesus. Paulo não entendia da mesma forma, apesar de muito culto, de conhecedor da religião judaica, ele não entendia de que Cristo Jesus era o Messias prometido. Por isso ele ali presenciou o apedrejamento de Estevão. Interessante eu ter esquecido Estevão, porque eu tenho 2 amigos pastores que se chamam Estevão, mas faz parte. Então Paulo ali estava presente, acompanhando e aprovando aquele momento. Daí por seguinte, Paulo se debruçou na ação de perseguir ao cristianismo, de perseguir aqueles que disseminavam por onde quer que passavam a palavra de Deus. Paulo tirava dos lares as pessoas que foram acusadas de seguir a Cristo e dizia para elas: ou você nega a Deus, ou você nega a Cristo. Melhor dizendo, ou você nega a Cristo, ou você será preso e depois exterminado. E exterminar não é por simplesmente apanhar, levar uma surra, é ser morto. Então Paulo tirava dos lares aqueles cristãos que definitivamente se declaravam cristãos, e mesmo em meio à possibilidade da morte, mantinham a sua fé, a sua credibilidade em Cristo. Então Paulo os pegava e levava para a morte. Eles eram jogados aos leões, eram enforcados, eram pregados em cruzes de formas distintas, não semelhante de Cristo. Eles eram degolados, eram mortos. E Paulo se dedicou à perseguição aos cristãos que seguiam e pregavam a palavra de Cristo, que cumpriam o ID de Cristo. E é interessante frisar que em um determinado dia, o apóstolo Paulo indo para Damasco com cartas que davam veredicto de culpado a alguns que pregavam o Evangelho, ele é surpreendido por uma voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E nesse momento nasce ou abre um episódio distinto da história de Paulo. O alvorecer de uma nova era surpreende Paulo e o conduz a um caminho distinto àquele que outrora ele estava definido a conduzir sua vida, que era de perseguir aos cristãos. E nesse momento ele perde a visão, o Senhor o derruba, e ele de joelho cai ao chão e perde sua visão. Ele é levado para a casa de Judas, e ali passa algum tempo, o Senhor manda um discípulo que vai até ele e o cura daquela enfermidade. Esse novo episódio da história de Paulo, ele é acometido de alguns fatos que cabem a nós fazermos uma avaliação e até mesmo obtermos como referência para o que acontece conosco. Porque Paulo aqui, quando ele volta a visão e decide seguir a Cristo, ele aqui convertido ao Senhor Jesus, ele agora deixou de lado as coisas velhas. Eis que novos horizontes se abriram diante dos olhos dele ao momento em que ele voltou a enxergar.
fisicamente, ele também voltou a enxergar, ou começou a enxergar espiritualmente, e decide ceder a sua vida ao serviço do Senhor Jesus. É interessante que nesse momento ele é rejeitado pelos judeus da sua linhagem, tanto que ele tem que escapulir em um cesto descido ao muro para fugir da possibilidade da morte. Mas também ele é ignorado e rejeitado pelos cristãos, porque quando Paulo vai procurá-los, eles desconfiam de Paulo e de seus interesses, dado ao fato da sua história anterior, do script do capítulo anterior da sua vida. Aqui tem um texto que eu gostaria de ler com os amados, que está em Gálatas, isso, que ele diz, deixa eu ver, Gálatas 6, isso aí, ele diz: vede quão grandes letras vos escrevi por minha mão. Gálatas 6, a partir do versículo 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriar na própria carne, ou na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz, se é de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo, a partir do verso 24, ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, e por aí vai. O apóstolo Paulo, ele trazia consigo as marcas constituídas pelo exercício da sua vontade, pelo interesse que foi despertado em seu coração de fazer prevalecer a vontade de Cristo, de ir por todos os cantos e pregar a palavra de salvação, pregar as boas novas. E ele nada tinha a vida por preciosa, porque a vontade dele era subtraída, era sucumbida em detrimento à vontade de Deus, porque para ele o viver era Cristo e o viver
satisfação em fazer a vontade de Cristo, e o morrer para ele era um benefício. Ele não entende de que a morte no serviço seria algo de difícil aceitação. Ele, ao contrário disso, ele define que se colocar em risco por fazer a vontade de Cristo era a linha de pensamento, porque para ele, aqui nesse texto que eu li, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei, então o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor, ou muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar aqui, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei para todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova vida em vós. O entendimento de Paulo aqui é muito salutar, mas cabe aqui uma apreciação de todos nós, principalmente fazendo aqui uma linha de ação comparativa ao que vivemos na atualidade, em tempos de pandemia. Para ele se colocar em risco não era problema algum, apesar dele dizer que melhor lhe era estar com Cristo, estar no céu, ao lado de Cristo, mas ele tinha designado a sua vida a fazer a vontade de Deus enquanto aqui estivesse, antes de receber esse grande galardão. Combati um bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, desculpa, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém. E ele, antes de chegar a esse momento, ele tinha entendido que deveria continuar. Só que tem um detalhe, queridos. Pensem em mim. Eu, quando na segunda-feira, dia 23, fui pré-diagnosticado com Covid-19. E aí eu dou pouca importância a isso e continuo entrando nos lares de outras pessoas para falar de Jesus. Eu não estaria colocando somente a mim em risco, mas a quem tivesse contato comigo, a não ser que o Senhor antes me curasse de uma doença infecciosa. Portanto, há de se ter essa precaução. Nós precisamos fazer uma leitura do contexto, não pura e simplesmente descaracterizado do fato atual, porque a atualidade nos traz essa ideia de que esta enfermidade, ela pode até não causar o dano de morte a um de nós, mas e a quem nós tivermos contato e contaminarmos? Portanto, é ideal que continuemos fazendo a vontade de Cristo. É ideal que você que está em casa e não tem comorbidade, você que está em casa e não faz parte do grupo de risco, venha se juntar a este contexto para nos unirmos em um só corpo e continuarmos fazendo resplandecer a vontade de Cristo onde quer que estejamos. Mas se porventura pudermos colocar em risco aqueles que tivermos contato, a não ser que Cristo deixe claro em nossa consciência que fomos curados, temos que ter essa precaução. Na tentação de Jesus no deserto, um fato acontece importante a ser citado. Quando Jesus chega diante de um monte, levado pelo inimigo de nossas almas, e ali Satanás diz: se tu és mesmo filho de Deus, joga-te daqui. E ele usa um salmo, Salmo 91,
Daí Deus dará ordem aos anjos do céu que lhe pegarão antes que caia e se despedace. Mas Jesus também usa um texto bíblico, mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E tentar a Deus é querer que Ele faça aquilo que nós podemos fazer. Portanto, nós precisamos seguir as orientações de Paulo e pegar especificamente as suas características posterior aos primeiros episódios de sua vida. Porque no primeiro episódio de sua vida ele estava equivocado. No segundo episódio, quando houve a conversão, ele passou a fazer a vontade de Cristo contra tudo e contra todos. E ele sofreu, pois ele próprio diz que trazia em si as marcas de Cristo, as marcas que recebera como um escravo dado ao serviço do Senhor, mas não um escravo aprisionado, um escravo dado ao serviço do Senhor, na valia do exercício da vontade do Pai em detrimento da própria vontade. Por isso escravo. Não escravo da sua vontade, mas escravo da vontade de alguém que foi à cruz do Calvário para o salvar. E ele decide percorrer nesse novo episódio de sua vida em fazer a vontade de Cristo. E essa é a referência que precisamos ter em nosso coração. E é a partir dessa referência que nós convidamos você, que está em casa, que está enfraquecendo-se, que está se esfriando, porque uma brasa fora do braseiro tende a se esfriar, porque o relacionamento nosso como igreja precisa ser aquecido um e aquecido o outro. Nos aquecemos quando estamos juntos. E é por isso que a vida de Paulo precisa ser referência para a nossa vida. Amém. E quando nós chegamos aqui no episódio final da vida de Paulo, na segunda carta a Timóteo, e ele faz menção do que queria, ele queria Marcos ao lado dele, porque Marcos lhe era muito útil para o ministério, Marcos lhe era muito útil para o ministério, apesar de tempos anteriores ter tido uma desavença. Paulo e Barnabé, Marcos decide não seguir a Paulo, porque outrora estava seguindo as determinações de Barnabé, mas agora eles seriam separados, e Marcos decide não seguir, desiste, e aí Paulo vai com Silas, depois é preso. Então, nesse momento há uma desavença, mas aqui haveria uma reconciliação. No episódio em que Paulo estava vivendo, em que o inverno estava chegando, ele queria se reconciliar com aquele que outrora tinha tido dificuldades. E ainda destaca que os feitos como instrumento de Deus que ele vinha fazendo lhe seria muito útil para o ministério, porque ele sabia que agora o seu tempo estava chegando. E ele ainda pede a capa que esqueceu na casa de outra pessoa. E esta capa, ela seria um preparativo, preventivo, para o momento que estava por vir, porque o inverno na Itália é muito rigoroso, às vezes abaixo de zero, e ele precisava continuar, porque ele estava preso, mas a palavra estava solta, e ele precisava continuar a disseminar a palavra através das cartas. Então ele precisava desse acolhimento material, precisava da capa para passar por esse período. E essa capa, em grande parte das vezes, simboliza o aquecimento que nós como igreja precisamos ter uns com os outros. É o fervor deste ambiente que nos possibilita ter como referência personagens como Paulo, para seguir a nossa carreira, para servirmos. Nós podemos até, em alguns momentos, ser cristãos contemplativos,
Mas essa não é uma definição acerca do que cristão deve ser. É aquele que anda no caminho, é aquele que faz a vontade de Cristo. O que Cristo pode esperar de nós? Eis a questão. Então, nós precisamos estar dentro desta capa, sendo aquecidos, e um é capa para o outro. Amém. Há ainda um outro momento em que ele diz: traga-me os livros. Mas ele diz que o que mais importante eram os pergaminhos, porque é com base no pergaminho que ele vai prescrutar os livros. É com base na referência máxima que os livros dotarão algum sentido na consciência e competência do mesmo. Ele gostava de ler, mas antes, amparado pelos pergaminhos, as demais leituras seriam eficientes. E ele aqui, posterior a estas solicitações, diz que Demas havia se desviado. Demas tinha adorado o presente século e tinha deixado o Evangelho de lado. Alexandre o Latueiro havia lhe feito muito mal, mas ele diz: Deus lhe dará paga. Ele não toma para si o juízo, a justiça, para definir o que faria com Alexandre. Ele diz: Alexandre o Latueiro causou muito mal, Deus lhe dará paga. É Deus que vai definir qual ação a acontecer com esse que causou muito mal. E ainda diz para Timóteo: não se afeiçoe a ele, afaste-se dele, ele é uma má influência. E eram momentos que antecediam um momento culminante, em que ele ouviria o algoz chegar com os passos no corredor, e ele ali na expectativa do que aconteceria, confiado na glória de Deus, seria levado e posteriormente degolado. Esta é a vida do Paulo que nós precisamos ter como referência. E aqui, alguns de vocês já ouviram, quero crer que todos, mas pode ser que tenham pessoas que não ouviram. Aquela história do missionário, que cabe muito bem nesse momento. O missionário com sua esposa, que define ir para o campo, para os campos, que estavam brancos para a colheita, que estão brancos para a colheita, e vão disseminar a palavra de Deus. Depois de muitos anos pregando a palavra de Deus, e agora já envelhecidos pelo tempo, o homem, o marido, ele é acometido de uma enfermidade que quase o leva a óbito, e eles precisam voltar. Pegam uma embarcação, e quando essa embarcação chega ao porto, um pouco antes de chegar ao porto, eles veem uma grande festa. Entendem, eles estão aqui para nos recepcionar, depois de muitos anos de serviço no Senhor. E aí, quando conseguem enfim chegar ao cais, fora do navio, eles percebem que a festa não era para eles, era para Cacá, era para Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldinho, era para Romário, era para alguém, menos para eles. E quando eles chegam, eles passam as bolas furadas, aquela festa já havia acabado, e eles passam e vão para casa. Chegando em casa, o marido, um pouco aborrecido, decepcionado, frustrado, olha para sua esposa que está lavando as vasilhas e diz: pergunte ao Senhor se é assim que eles nos recebem, depois de tantos anos de serviço para fazer a vontade dele. E ele sai. Quando ele volta, ele pergunta para a esposa: e aí, você perguntou ao Senhor se é assim que nós somos recebidos quando voltamos para casa, depois de fazer um serviço maravilhoso, cumprindo a vontade do Pai? Ela falou: perguntei. Ele mandou dizer que nós não chegamos em casa ainda. E esse é o fator que determina a nossa vida, e que deve determinar a nossa vida.
enquanto aqui estivermos, nós não chegaremos a ponto crucial referente ao que é nosso lar, a não ser quando formos levados para a glória e estivermos no céu. É quando chegarmos lá que poderemos fazer a contabilidade de quanto valeu a pena servir ao Senhor Jesus. E aqui nós ficamos com essa ilustração. Eu espero que Deus possa falar preciosamente ou continuar falando no coração dos mesmos, a vocês que aqui estão e a vocês que estão em casa. Amém? Vamos orar? Amém. Pai querido, Senhor eterno, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ter alcançado corações, despertar em nós, Senhor, o interesse, esse interesse que nós adquirimos quando aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Amém. Que esse interesse seja nesse momento destacado dentro de nós e norteie nossas ações, e assim possamos voltar à prática das boas obras, para fazer valer a pena o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Amém. Ó Deus, então, em nome de Jesus, receba, Senhor, receba a nossa adoração, mas hoje nós precisamos ser despertados por Ti, ó Pai, para com vigor fazer prevalecer a Tua vontade, ó Deus. Pai, nós Te amamos, e como é importante passarmos por momentos que nos tirem da nossa área de acomodação, para percebermos o quanto é valioso e precioso fazer a Tua vontade, independente das circunstâncias que nos açoitem ou que tentem nos impedir de continuar, entendendo de que o Senhor é conosco e gigante amedrontador nenhum há de nos fazer cessar. Assim, Pai, nós cremos e acreditamos, porque o Senhor é conosco, e vamos continuar fazendo a Tua vontade. Desperta-nos, Pai, porque precisamos ser despertados. Amém. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Amém. Doutora Anaildes, qual é o seu pedido? Ou agradecimento, meu anjo? Agradecer a Deus pelas dicas maravilhosas que Ele tem feito por nós, e de oração, assim, que essa vacina seja aprovada pela Anvisa, para que comece a vacinação aqui para a gente. Amém. E agradecendo a Deus por outros países que não estão na iminência de começar. Outro já começou como o mundo inteiro, né? Amém. Pelas pessoas suspeitas por aí. E outras enfermidades que está tendo aí, que a gente nem está falando mais. É verdade. Ah, Deus tem feito Amém. muito bom, mas será de abençoar mais e mais e nos dar livramento. Agradecer a Deus por Senhor da filha, sua esposa. Amém. Obrigado, minha irmã. Gisele. Agradecer a nossa saúde, né? Bênção. Doutora Nina. Agradecer que eu ainda não peguei isso. Glória a Deus. Que o Senhor te preserve, meu Pai. Mr. Elivelto, você pode orar por estes 3 pedidos que foram postos e agradecimento, amigão? Soberano e eterno Deus, nosso Pai que está no céu, nós estamos felizes, meu Deus, porque nós estamos na Tua casa, Senhor. A nossa alegria é grande, Senhor. E alegres, ó Deus, porque nós temos bons resultados, ó Deus, daqueles, ó Deus, que foram cometidos a essa Covid-19, Senhor. E, ó Deus, ela está se enfraquecendo, porque nós vamos vendo muitos recuperados, ó Deus. O Senhor tem abençoado de maneira extraordinária. Aleluia. Queremos agradecer o Senhor pelos livramentos, meu Deus. Muito obrigado. Quero agradecer, ó Deus, em primeiro lugar pela família do pastor, Senhor, por estarem os recuperados, estão aí os revigorados. Nós te louvamos, meu Deus, por isso. Guarda-os, proteja-os e livra-os, ó Deus, de maneira tal que possam estar, ó Deus, animados no teu trabalho, ó Deus, e trazendo de volta, Senhor Deus, aqueles que estão afastados, meu Deus. Por favor, Senhor, receba a nossa gratidão. A irmã Anaildes, ó Deus, está agradecendo o Senhor, meu Deus, pela vida, pela saúde, e suplicando o Senhor, meu Deus, que acelere logo, ó Deus, que essa vacina saia, ó Deus,
ó Deus, com a aprovação da Anvisa, ó Deus, para que possamos, ó Deus, ser vacinados, ó Deus, para ser, ó Deus, ficar livre, ó Deus, dessa contaminação. Pai, abençoa a vida da Nina, ó Deus, que está agradecendo o Senhor por estar livre, ó Deus, até esse momento, Pai, de estar pegando essa enfermidade. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, protegido e livrado. Pai Santo, os que estão em casa, por favor, ó Deus, alcança-os, ó Deus, com a tua graça maravilhosa, Senhor. Pai Santo, com tua graça, ó Deus, que nós podemos contar nela sempre, Senhor. Nós não merecemos mesmo nada, Senhor. Somos fracos, somos pecadores. Nós pecamos mesmo, Senhor. Nós assumimos que somos fracos. Diante da tua fortaleza, ó Deus, estamos longe, Senhor, de sermos fortes. Mas nós te suplicamos, meu Deus, sabendo que não merecemos nada. Guarda-nos, livra-nos e nos proteja, Senhor, por favor. É o que nós te pedimos, confiando, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Ministério Heriberto, o seu pedido, queridão, o seu agradecimento. Eu quero agradecer, pastor. Pedir já seria demais. Eu quero agradecer, só agradecer. Amém. Irmã Noemi. Orar pela nossa irmã Sandra Lívia, ela não está boa. E também pela conhecida minha lá de Curitiba, ela pegou a Covid e a sua neta também. Ela chama Marineide e a neta é Emily. Eu quero colocar a vida do pastor Walter, sua esposa e os seus 2 filhos. Ele é da Primeira Igreja Batista em Barcelona. A vida do pastor de Jardim Camburi, que me fugiu o nome agora. Marcelo, obrigado, querida. Dentre as demais pessoas que fazem parte deste corpo, a irmã Sueli, a Mayra, deixa eu ver mais quem, o Anderson Leôncio, que tu possas, que Deus possa estar entrando com providências na vida desses que estão passando por este momento difícil e nos preservar para não sermos contaminados, e que a vacina chegue e nos abençoe como o propósito de Deus para as nossas vidas. Pedir a irmã Neí para estar orando por esses pedidos. Deus querido, te amado, poder, te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, milagre de que o Senhor nos concedeu, estarmos vivos, Pai, poder estar na tua casa. Pai, que eu agradeço, Pai, somente agradece por tudo o Senhor tem operado na tua vida. Continua abençoando o teu servo, Pai, dando cada dia mais saúde, disposição para trabalhar e principalmente trabalhar na tua casa, Pai. Abençoa aquele trabalho que ele está realizando ali com aquelas pessoas tão necessitadas, ó Pai, do seu transformar. Continue, Pai, colocando no coração aquelas pessoas ali a vontade de estar ali, ó Pai, reunidos para aprender do Senhor qual é a boa, perfeita, agradável vontade para eles, ó Pai. Que eles venham a se fortalecer no Senhor para poder, ó Pai, largar todos os vícios que eles possam ter. Abençoa, Pai, cada pessoa especial ali participa daquele trabalho, Pai. Que eles possam realmente se render aos seus pés, reconhecendo como Deus de poder, Salvador e transformador de vidas. Pai, a irmã Noemi também agradece a Deus pela sua vida, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado, Pai, para ela, seus familiares. Pede, Pai, por essa amiga dela, Pai, e a netinha lá de Curitiba que foram acometidas pela Covid. Deus esteja abençoando, Pai, cuidando ali, Senhor. Coloca os teus anjos sobre aquela casa, Pai. Fortalece aquele organismo, Pai, para que possam vencer, Pai, esse vírus no nome santo de Jesus. Pastor também, ó Deus, obrigado por Senhor ter operado na sua vida e ele já está novamente aqui conosco, Pai, podendo voltar, ó Pai, ao seu ministério. Ó Deus, e ele pede aqui, Senhor, por esses seus amigos pastores que foram cometidos, Pai, que estão necessitando, Pai, da tua cura, do teu cuidado, Pai. Toma essas vidas, Senhor. Trabalha, Senhor, nesses corpos, ó Pai. Fortalece esses organismos, Pai, para lutarem contra esse vício, Pai. Esse vírus tão mortal, Pai. E esses seus familiares possam estar ali ao seu lado, Senhor, unidos, Senhor,
ajudando em tudo que eles precisam, Pai, principalmente, Pai, confiando, Pai, que o Senhor está a cuidar deles, Pai, que em breve, Pai, estarão recuperados para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Obrigado, Pai, mais uma vez por estarmos na tua casa. Eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Seu pedido, meu anjo. Também agradecer a Deus, né, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido. Todos os meus familiares, não só minha família aqui, mas meus familiares lá no Rio, né, graças a Deus tem sido guardado, protegido. Os nossos amigos e irmãos também lá, né. E eu quero pedir para o irmão Benedito, lá da PIN. Ele tem bastante comorbidade, ele tem problema sério de diabetes, ele tem problema sério de coração e ele pegou Covid. E a situação dele está bem grave, né? Que Deus possa ter misericórdia do teu servo, que é um evangelista nato, né? É um discípulo ali de Paulo, né? Sempre trabalhou ali aquele desejo de ganhar almas, que Deus possa ter misericórdia da vida dele. E as demais pessoas que foram cometidas, né? Que Deus possa estar abençoando e fazendo uma obra. E agradecer pelos que estão sendo recuperados, né? São vitórias alcançadas. E como hoje na reportagem no jornal falou, a nossa vacina hoje é máscara e higiene, né? No momento o que faremos é isso. Deus para cuidar de nós e esses cuidados aqui, né? Que a população, no geral, começar pelo nosso bairro, nosso estado, se conscientize disso. Que o vírus está aí, não foi embora em nenhum momento, não está calmo. A situação está se agravando em todo o Brasil, né? E que as pessoas possam entender isso e procurar cada um. Se cada um fazer a sua parte, o vírus ele é exterminado, né? Então depende de nós, né? Nós pensamos, meu Deus, se Deus quisesse, Deus já tinha com certeza. Mas se Ele está permitindo, Ele tem um propósito. Que nós possamos fazer a nossa parte, né? E nos cuidar e cuidar uns dos outros. Amém. Pai querido, Senhor eterno, nós colocamos diante de Ti a vida dessa igreja. Obrigado pela forma com que tem lidado conosco. A irmã Neí agradece porque o Senhor tem cuidado dos seus familiares, acampado os anos ao redor dos mesmos. Ela também coloca, Pai, diante de Ti o desejo de que haja nova vacina e que possamos voltar a conviver um pouco diferente, mas com o mesmo amor e afetividade de outrora. E agora com maior tendência a nos acolhermos uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a vida do irmão Benedito, Senhor, que é um servo do Senhor, que muitas vidas como instrumento Teu já trouxe pessoas que outrora estavam na contramão de Sua vontade para virem a conviver com base no Teu reino. Um instrumento genuíno da Tua vontade, que Tu possas curar este Teu servo, é o nosso desejo, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, entendendo qual é a Tua verdadeira vontade, porém, Senhor, é nosso desejo que ele possa se recuperar e continuar fazendo a Tua vontade. Queremos colocar diante de Ti a vida da irmã Sandra Lídia, Senhor, que passa por momentos difíceis, que Tu possas acolhê-la, acampar os Teus anjos ao redor da mesma, recuperá-la, Pai, para que ela volte a fazer a Tua vontade, como já tem feito aqui neste lugar. Deus, em nome de Jesus, que Tu possas fazer prevalecer os Teus interesses e que a Tua vontade venha a dominar a nossa consciência e nos conduzir certos de que a Tua vontade é a melhor ação a ser praticada no contexto social em que vivemos. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero aqui então trazer para a igreja o agradecimento, o Isaac, a Arari, a Glenda, que fazem parte do corpo de professores lá de Campinho da Serra, nos transmitem a alegria dos familiares ao receberem as nossas ofertas. Estão muito felizes e agradecem muito a Deus por nossa ação como instrumentos de Deus, porque na realidade nós somos abençoados para abençoarmos. E isso é uma bênção. Agradecer também, e agradecer primeiro a Deus pela vida do Elivelto, que imediatamente, neste período em que eu precisei ficar ausente, se disponibilizou, e agradecer especificamente o que ele despertou em meu coração. Eu quero essa parceria mais e mais, que eu pude ser muito abençoado pela verdade do Senhor através das pregações do amor. E o meu coração entrou em chamas, e eu estou muito feliz por isso. Então, tanto que no próximo domingo agora, a gente já vai pregar de manhã, eu à noite, e daí por diante eu quero muito que ele possa continuar sendo um instrumento de Deus aqui para esta igreja que amo tanto. E certamente nós iremos continuar fazendo a vontade do Senhor Jesus. Amém? Benção, mista, brigadíssimo. Então, com uma oração silenciosa, estamos nos despedindo do culto dessa noite. Amém. Glória a Deus.